no sul da Ucrânia, na cidade de Melitopol. As explosões deixaram até agora 10 feridos e 2 mortos. Nosso correspondente de guerra, Luiz Kawaguchi, traz as informações diretamente de Odessa. Luiz, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Por que essa violência continua se intensificando? É uma violência mais espalhada pela Ucrânia ou em áreas específicas? Bom trabalho. Houve 2 ataques, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. A Rússia atacou a cidade de Odessa, da onde eu estou falando. Entre sexta e sábado, diversas infraestruturas elétricas foram destruídas. Ou seja, foram ataques de drones kamikazes fornecidos pelo Irã. Então, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica nessa região, incluindo este repórter aqui. A energia elétrica voltou há cerca de 1 hora aqui à região de Odessa, as comunicações, a internet. A gente estava aí desde sexta-feira sem nenhum tipo de energia. Muita gente sofrendo aqui porque a calefação, ou seja, o aquecimento de muitas casas, depende da energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, dentro da casa você respirava, dava para ver aquele bafo de vapor de água dentro da casa, ou seja, temperaturas aí beirando 5 graus dentro das casas, o que é muito frio, sem nenhum tipo de aquecimento. E fora isso, houve os ataques da Ucrânia à Rússia. A Rússia tem uma cidade que fica mais ou menos no meio, é uma cidade ucraniana que foi invadida pela Rússia, fica no meio do litoral ucraniano, ela se chama Melitopol. Ela, na verdade, não é uma cidade costeira, mas ela é a principal cidade na faixa de terra que a Rússia conquistou, que liga o território russo, na região que engloba a região de Donbás, essa região do sul da Ucrânia, e liga até a península da Crimeia. Então, os especialistas militares falam que a Rússia fez uma espécie de ponte de terra, ou seja, exatamente como a gente vê aí no mapa. Eles conquistaram toda a parte sul, o litoral da Ucrânia, exceto aqui a cidade de Odessa e as proximidades. O que a Ucrânia está fazendo? Depois que ela libertou Kherson, aqui no sul, ela começou a atacar essa chamada ponte de terra. E essa é a cidade, a principal cidade, as 2 principais cidades dessa ponte de terra são Melitopol e Mariupol. Melitopol fica bem no meio do território conquistado pela Rússia. Muitos analistas militares acreditam que essa será a nova ofensiva do presidente Volodymyr Zelensky, ou seja, atacar de norte para sul e tentar cortar ao meio o território conquistado pela Rússia. Então, toda a região da Crimeia, aquela península que foi anexada em 2014, ficaria isolada. A ponte que ligava ela ao território russo já foi destruída e agora o objetivo da Ucrânia seria cortar as ligações terrestres para que a Ucrânia fique isolada e possa ser reconquistada pelos ucranianos. Essa é a grande aposta do governo ucraniano. Eles pretendem fazer essa ofensiva mesmo durante o período de inverno. Durante o período de inverno é muito mais difícil lutar. A manobra militar é mais difícil, porque os soldados também sofrem com o frio. Existem terrenos congelados, existem terrenos cheios de lama, como a gente vê, o blindado aí com dificuldade de avançar. Então é muito mais difícil lutar no frio do que no calor. Mas mesmo assim a Ucrânia promete continuar atacando. O primeiro passo foi esse bombardeio à cidade de Melitopol, que deixou 2 mortos. Os ucranianos disseram que diversas tropas russas também foram mortas e pelo menos 15 feridos. Então a gente pode esperar um recrudescimento da guerra não só lá no leste, que a gente vem reportando nos últimos dias, mas também aqui na frente sul. Esse movimento contra Melitopol ele já era esperado há algumas semanas e deve estar tomando forma agora, uma forma de uma contraofensiva para tentar isolar a região da Crimeia. E refaz o contato com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, que está na Ucrânia acompanhando toda a movimentação. E a gente tinha falado que o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para você em relação às expectativas, o que pode acontecer e o que você está vivendo nesses dias na Ucrânia. Mota? Bom dia, boa tarde, Kawaguchi. Na verdade, eu queria aproveitar a ocasião e fazer 2 perguntas. 2 perguntas pelo preço de uma. Primeira é em relação à situação política interna do Zelensky. Como é que está isso aí?
Tem alguma eleição prevista? Como é que está a situação política interna dele? Ele está com jeito de que ele vai ficar muito mais tempo ainda no poder? Ou isso aí não é tão certo? E a segunda pergunta que eu queria lhe fazer é sobre essa troca de prisioneiros que aconteceu essa semana entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia tinha lá uma atleta de basquetebol que tinha sido presa porque tinha tentado entrar na Rússia com óleo de haxixe, se eu não me engano, e ela foi trocada pelo Viktor Bout, conhecido como Mercador da Morte, um dos maiores mercadores de armas do mundo. E houve muita gente, tem muita gente criticando isso nos Estados Unidos, dizendo que é uma troca extremamente injusta, e eu queria saber qual foi a reação aí na Ucrânia a essa troca de prisioneiros. Excelentes pontos, um grande prazer falar contigo, Mota. Sobre o Zelensky, ele tem apoio praticamente total da população. Existem muitos críticos do Zelensky, é claro, mas eu conversei com alguns deles e eles falam, olha, a gente está em guerra, eu tenho muitas críticas ao Zelensky, mas nesse momento não dá para fazer oposição ao Zelensky, a gente está sendo invadido pela Rússia. Na verdade, esses seriam aí analistas políticos, jornalistas. Agora, a população comum com quem eu tenho falado, eles são entusiastas do Zelensky. Isso porque o Zelensky ganhou um status aqui dentro da Ucrânia, pelo menos de estadista, quando os Estados Unidos, no início da guerra, ofereceram proteção para tirá-lo da Ucrânia. Se isso tivesse acontecido, provavelmente o governo ucraniano teria caído e as tropas russas já estariam na capital, Kyiv. Mas o Zelensky falou, não, eu não preciso de uma carona, eu preciso de munição. Dito isso, ele tem progredido muito no campo midiático, ele tem feito muita propaganda que tem, até certo ponto, ajudado a Ucrânia. Alguns críticos do Zelensky, isso fora da Ucrânia, dizem que ele seria manipulado pelo Ocidente, mas esse tipo de críticas não reverberam aqui dentro da Ucrânia. Há um esforço nacional para tentar sobreviver a essa guerra. Mas também tudo não anda às mil maravilhas. A gente lembra que a guerra da Ucrânia, Mota, foi pelo menos colocada pelo Ocidente como, diferente de guerras anteriores que eram mais difíceis do Ocidente justificar moralmente, como a invasão do Iraque, que atrás de armas de destruição em massa que não foram encontradas, nessa guerra aqui eles falaram, não, a gente está salvando, a gente não está impondo a democracia para um país que tinha um regime diferente. A Ucrânia já era uma democracia que está sendo ameaçada por uma autocracia, a Rússia, e a gente está enviando armas e recursos para ajudá-los a salvar essa democracia. Esse é o discurso do Ocidente. Só que tem um problema. A gente está em lei marcial aqui na Ucrânia. Com a lei marcial, os partidos de oposição foram suprimidos. Você só tem partidos de direita na Ucrânia, não existe esquerda aqui. Não existe nenhum partido que seja pró-Rússia. Eles foram colocados na clandestinidade logo que começou a guerra. E então você não tem uma democracia plena. Pra você ter uma ideia, o parlamento ucraniano está votando uma lei uma lei de censura, para censurar aí o trabalho da imprensa. Não passou ainda, os profissionais de imprensa aqui estão torcendo muito para que ela não passe, mas quando o governo do presidente Volodymyr Zelensky coloca esse tipo de lei, ele está se aproximando ao modelo que ele quer combater, que é o modelo da Rússia, que com a mobilização nacional em setembro também inseriu uma série de leis dentro da Rússia que aumentam o poder dos aparatos de repressão. Praticamente não existe sociedade civil organizada na Rússia e com essas leis aprovadas em setembro, o aparato de repressão está muito mais forte, a polícia, o serviço secreto tem poderes muito mais amplos. Para se ter uma ideia, aí, nos últimos dias foi condenado a mais de 8 anos de prisão um jornalista, blogueiro, que ele apenas colocou o outro lado da notícia. Ele falou que a Rússia teve conquistas, mas também teve problemas, como os crimes de guerra que foram assassinatos cometidos na região de Bucha e Irpin. E só para colocar o outro lado da notícia, esse cidadão foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Então, esse é o problema. A gente tem... A Ucrânia era uma democracia, mas para sobreviver ao ataque da Rússia, ela está também
adquirindo algumas cores de autocracia. Isso é muito problemático. Eu falei com políticos aqui, eles falaram, não, quando acabar a guerra a gente volta a ser uma democracia. A gente espera que isso aconteça, né? E em relação à sua pergunta sobre a troca de prisioneiros, eu vejo, Mota, um esforço do governo do presidente Vladimir Putin em tentar falar para a direita, para os conservadores, principalmente para os conservadores dos Estados Unidos. Porque quando ele solta a Brittney Griner e não solta, por exemplo, militares americanos que estão sob custódia da Rússia, o presidente Putin tem um discurso grande anti-LGBT. A Brittney Griner, ela é gay, tem uma... não sei se essa palavra é correta, perdão, mas ela é LGBT, ela tem a figura dela é um grande apelo para a comunidade do Partido Democrata e não do Republicano, e ela foi pega principalmente com a mesma substância da maconha, ou seja, então tem um discurso do Putin anti-drogas, anti-LGBT e anti-progressista, por assim dizer. Então, quando ele solta essa jogadora de basquete, é muito calculado, ele está mostrando isso ele está sinalizando para os republicanos norte-americanos, e não só para isso, para os conservadores do chamado Sul Global, onde o Brasil também está. Mas eu faço um alerta, o nosso telespectador tem que ficar de olho, porque o conservadorismo russo ele é muito diferente do conservadorismo brasileiro ou americano. Por exemplo, Putin fala, defendo a família, mas ele está destruindo famílias na Ucrânia, ele está destruindo as próprias famílias na Rússia, quando ele faz a conscrição de mais de 300 mil jovens para mandar para a guerra, e esses jovens não querem ir para a guerra. Então, esse discurso é muito arquitetado, é muito artificial, ele está claramente falando para um partido republicano, ele está claramente fazendo aí o canto da sereia para os conservadores, quando ele não defende nada disso. Ô Luiz, só para a gente fechar, a gente deu essa informação aqui já no Jornal da Manhã, que os ganhadores do Prêmio Nobel fizeram críticas de novo à Rússia. Essa pressão internacional aumenta sempre, mas o governo russo obviamente não cede, não dá sinais de uma possibilidade de conversa com o lado da Ucrânia, e aí a Europa entra nesse inverno e a guerra continua, né? Exatamente, inclusive um dos agraciados pelo prêmio tem nacionalidade russa e revelou que teria sido intimidado pelo Kremlin para não aceitar o prêmio. É claro que ele ignorou esse pedido do Kremlin. A gente, como eu estava falando na entrada anterior, a Ucrânia está tentando aproveitar o momento em que ela está vencendo no campo de batalha. Eu não estou falando que a Ucrânia está vencendo a guerra, não é isso. Mas desde setembro, ela tem tido muito mais vitórias do que a Rússia. Então ela não quer parar, ela não quer perder o que a gente chama de momentum da guerra. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin quer um cessar-fogo. Por quê? Porque ele tem 318 mil conscritos novos. Desses 318 mil, ele só conseguiu levar 70 mil para o campo de batalha. Então ele precisa de um cessar-fogo para treinar, levar esses conscritos, levar armas para continuar resistindo, pelo menos no território que ele ainda tem. Então, para a Ucrânia é interessante continuar a guerra. Para a Rússia, segundo analistas militares ocidentais, é interessante ter um cessar-fogo momentâneo para depois atacar de novo a Ucrânia. É claro que o Kremlin fala que quer um cessar-fogo permanente, mas Estados Unidos e Inglaterra não acreditam nesse tipo de discurso. O que a gente tem é a Ucrânia tentando recuperar. A Ucrânia já recuperou metade do território que ela perdeu desde 24 de fevereiro. E eles agora tentando conquistar Mariupol e quebrando ao meio esses territórios conquistados russos, eles querem tentar aí nos próximos meses expulsar a Rússia de dentro do seu território. Luiz Kawaguchi, ao microfone Jovem Pan na Ucrânia. Bom trabalho para você, bom domingo e até a próxima.